Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou a Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje, acredito eu que esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto comparado aos meus outros vídeos aqui do YouTube. Eu recebi lá no meu Instagram, lá no meu perfil do Instagram, uma dúvida, né, uma pergunta de um seguidor. E aí toda vez que eu recebo alguma pergunta lá no Instagram ou até aqui mesmo no YouTube, quando vocês deixam algum comentário, eu sempre compartilho lá no meu Instagram com o pessoal. Eu respondo a pessoa que me fez a pergunta, né, que tem a dúvida, mas eu também compartilho lá nos meus stories essas perguntas desses meus seguidores, né? Só que hoje eu quis fazer ao contrário. Dessa vez eu peguei essa dúvida do meu seguidor lá do Instagram e quero compartilhar com vocês aqui, vocês que me seguem aqui no YouTube. Bom, galera, o que era a dúvida desse seguidor? Bom, recentemente esse meu seguidor, ele foi diagnosticado com sensibilidade ao glúten não celíaco, tá? Então eu vou explicar por partes. Primeira coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar de doença celíaca, né? Doença celíaca é uma pessoa que ela não pode consumir nada que tenha glúten na composição dos alimentos. Então, a principal coisa que essa pessoa não pode consumir é nada com farinha de trigo, zero farinha de trigo, tá? Tem outros alimentos que contêm na sua composição glúten, que é a cevada e o malte, né? Mas isso é mais difícil de você encontrar assim nos alimentos, né? Geralmente é em bebidas ou, sei lá, tem pessoas, por exemplo, com uma questão da religião, não consomem café e consomem cevada no lugar do café. Então, essa pessoa que tem doença celíaca, ela não pode consumir nem trigo, nem cevada, nem malte, porque tem na composição glúten, que é uma proteína presente, né? Nessas farinhas, e aí essa pessoa ela não pode por hipótese alguma consumir, inalar, cheirar, nem tocar nessas farinhas, tá bom? Então é uma coisa bem séria a doença celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaco, que já tá falando não celíaco, a pessoa ela não tem doença celíaca, ela só tem uma sensibilidade, uma intolerância, porque quando ela consome alimentos que na sua composição tenha glúten, como farinha de trigo, cevada, malte, né, que é mais comum em bebidas, a cevada e o malte, a pessoa tem muito desconforto, né? E esses desconfortos que essa pessoa tem, muitas vezes é parecido com a pessoa que tem doença celíaca. Então, tipo assim, distensão abdominal, gases, cólica, alteração nas fezes, tá? Isso pode acontecer com uma pessoa que tem sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, da mesma forma que esse meu seguidor ele foi diagnosticado com essa sensibilidade, eu também, que estou aqui compartilhando com vocês essa informação, também tenho essa sensibilidade, tá? E também não quer dizer que o fato de ser menos pior que a doença celíaca, que você ainda pode consumir, tá? Depois no final eu vou dar uma dica pra vocês, assistem até o final uma dica que eu faço, tá? Que me ajuda bastante, tá bom? Mas primeira coisa, qual que era a dúvida dele, né? Primeiro eu expliquei pra vocês que ele foi diagnosticado com isso, pra vocês poderem entender por que ele tava com essa dúvida. Bom, a dúvida dele é a seguinte, ele falou assim, Rafa, por que tem alguns alimentos, né, alguns produtos, né, alimentos processados, que você jura que não tem na composição trigo, né? Então, por consequência, você jura que não tem glúten, mas na hora que você compra o produto e você olha lá no rótulo, tá falando que contém glúten e que pode conter trigo, né? Pode conter trigo, então por consequência eles falam que contém glúten. Como que uma coisa que pode conter obrigatoriamente vai ter glúten? Por que não falar se pode ter trigo, pode ter glúten? Não seria esse o óbvio, né? Então eu vou explicar pra vocês. Bom, e aí o que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, pra dar de exemplo, servir de exemplo pra vocês? Farofa, tá? Eu amo farofa, não sei se vocês amam farofa, eu amo farofa. Eu sou do Mato Grosso do Sul, então aqui eu gosto de comer frango assado com arroz, maionese e farofa. Eu também adoro um churrasco, então comer um churrasco com mandioca, molho de alho, pão de alho, vinagrete e farofa. Então eu resolvi mostrar a farofa como exemplo pra vocês, por quê? Porque geralmente a farofa ela é da mandioca e a mandioca não tem trigo.
Então, por que raios, quando você compra uma farofa que nem dessa marca aqui, ó, tá? Lembrando que não é merchan, tá? Pelo amor de Jesus, não é merchan. Mas é uma marca que eu gosto bastante. Mas por que você compra o raio dessa farofa aqui, ó, tradicional, que é de mandioca, e na hora que você vai ler os ingredientes, não tem nada falando que tem na sua composição trigo, por exemplo? Logo abaixo você vê pode conter trigo e em seguida contém glúten, né? Então como que uma coisa que pode conter vai ter obrigatoriamente um contém glúten? Por que não pode conter glúten, já que o glúten vem tipo do trigo, né? Que informação esquisita. Calma que eu vou explicar pra vocês. Aí, a mesma marca desse produto tem uma farofa de milho, que milho também não tem glúten. Aí você lê o rótulo, aqui já tá falando não contém glúten. E nem tá falando se pode ou não conter trigo, porque se não tá falando que pode ou não conter trigo, é porque não tem mesmo. Então, por consequência, não tem glúten, tá? Aí você fala assim, oxe, mas se milho não tem glúten e mandioca não contém glúten e a farofa é da mesma marca, por que uma contém e a outra não contém? Então, vamos lá. Primeira coisa, se você foi diagnosticado com doença celíaca, sensibilidade ao glúten, sempre leiam o rótulo, que essa é a dúvida do meu seguidor. Porque, às vezes, você olha o produto, o raio do negócio é de mandioca, a outra farofa é de milho, você jura que, óbvio que não vai ter glúten. Aí você compra, feliz da vida, vai lá comer seu churrasco, vai comer seu frango assado com maionese e arroz. Aí você resolve olhar o rótulo, tem lá a bendita informação dizendo que tem glúten. Por que isso, Rafa? Então vamos lá. Bom, provavelmente, quase que certeza absoluta, né? Essa farofa aqui, ela foi processada, né? Eu vou dar duas situações aqui para vocês. Ou ela foi processada em um ambiente onde próximo a ela tem algum outro maquinário que produz algum outro produto alimentício que tem na composição trigo, próximo aonde produz essa farofa. Aí você vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, menina? É que, gente, a contaminação cruzada, ela pode acontecer por equipamento, utensílios, um equipamento mal higienizado, ou um utensílio mal higienizado, ou ar. Olha que bizarro, por ar. Então, um exemplo, padaria. Tu foi na padaria e você tem sensibilidade ao glúten. Primeiro que uma pessoa que tem doença celíaca não pode nem sonhar em entrar na padaria. Mas a pessoa que tem sensibilidade até ok, pode, né? Mas não é indicado também, como também não é indicado para uma pessoa que tem doença celíaca, trabalhar num ambiente onde tem farinha de trigo na produção ali. Então, trabalhar numa fábrica de massas ou não pode, tá? Foi inclusive dessa forma que eu descobri que eu tinha sensibilidade ao glúten. Quando eu trabalhava numa fábrica de massas, que eu era a nutricionista lá, responsável técnica, tá? Então, o que acontece? Você foi na padaria, você que tem sensibilidade ao glúten não celíaco, foi na padaria, pão de queijo ou chipa, se você é do Mato Grosso do Sul, conhece chipa, que parece um pão de queijo, mas é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais seca e o formato dela é diferente, não é redondinho, né, igual um pãozinho, ela parece esqueci o nome daquele negocinho que tem no cavalo, que coloca na pata do cavalo, né, assim. E, enfim, não vai na preparação da chipa nem do pão de queijo farinha de trigo, mas pode acontecer uma contaminação cruzada. Como? Tanto por utensílio, às vezes assou numa assadeira onde fizeram ali pão e não higienizaram bem, e aí foram lá e colocaram agora a massa do pão de queijo, da chipa para fazer. Então aconteceu uma contaminação cruzada por utensílio ou pelo ar, porque também a padaria e a fábrica de massas, ela fica no ar a farinha de trigo. Quem nunca, ao fazer um bolo ou fazer uma torta, na hora de colocar na vasilha para depois vir com a batedeira, jogou aquela farinha de trigo, sobe aquele pó no ar? Então, aquilo também pode acontecer uma contaminação cruzada, tá? Então, talvez essa farofa, ela é feita num ambiente onde próximo a ela tenha algo feito com farinha de trigo, por exemplo, então o ar fica contaminado, tá? Ou ela pode ser feita no mesmo equipamento que alguma coisa
que eles produzem também uma outra coisa que eles produzem, farinha de trigo, e aí pode acontecer essa contaminação cruzada por uma falta. Não é que não se fez uma higiene, uma limpeza daquele equipamento, mas não está 100% limpo, entendeu? Pode ter resquícios ali de farinha de trigo. Espero que vocês estejam entendendo meus exemplos. E aí, o que acontece? Nesse contexto, tá? Ele fala pra você, mesmo que no ingrediente, na preparação dele não tenha nada com trigo, ou cevada, ou malte, ele tem que falar que pode conter trigo. Por quê? Justamente porque ele foi fabricado próximo a alguma coisa que está sendo fabricada ali em outro equipamento, algo com farinha de trigo, e aí, enfim, pode acontecer uma contaminação pelo ar, ou porque usou o mesmo maquinário. Então, como pode conter, não é uma certeza absoluta, mas pode, tá? A legislação obriga a indústria a falar que contém o glúten. Porque só da possibilidade que pode acontecer essa contaminação, eles são obrigados a dizer que tem, tá? Para evitar problema, porque vai que um dia realmente aconteça essa contaminação cruzada e aí alguém vai lá e compra o produto e passa mal, tá? Então, a legislação obriga, tá? Aí, já no caso dessa farofa aqui, de milho, por que que aqui já fala, não contém glúten? Ele nem menciona que pode, né, conter trigo. Porque provavelmente aonde faz especificamente essa farinha de milho, né, da mesma marca, já pode ser num ambiente onde não tem risco de contaminação, nem pelo ar e nem por equipamento. Não é usado ali no mesmo equipamento nada que na composição tenha farinha de trigo, por exemplo, tá bom? Vou pegar uma outra marca aqui para não falar que eu tô puxando o saco dessa marca aqui, que eu achei aqui em casa, que é essa aqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Aqui o deles provavelmente não tem risco de contaminação cruzada, porque, ó, eles falam aqui no rótulo, quando você vai lendo, né? Fala que tem farinha de mandioca, gordura de palma, sal, alho, aromatizante, extrato de urucum e assim por diante. E aí eles falam, ó, não contém glúten. A única coisa que pode conter aqui, ó, derivados, ele fala, derivados de soja, tá? Então, esse aqui você pode consumir, porque daí com certeza ali naquele ambiente onde é fabricada essa farofa, não tenha nada ali perto, próximo, sendo feito com trigo, por exemplo, tá bom? Então é isso, gente. Eu sei que no começo parece muito complexo, muito difícil, a gente que é diagnosticado com sensibilidade ao glúten não celíaco, mas a gente tem que começar a ter esse hábito, né, de ler os rótulos, não ir muito no achismo pensando, não, certeza que não tem. Não vai por esse caminho, tá? No começo também, mesmo eu sendo nutricionista, eu sofri também, porque eu sou muito comilona, gosto muito de comer, acho que é um dos maiores prazeres da vida é a gente comer, né? Então tudo que a gente vai fazer, a gente quer comer. Vai comemorar aniversário, quer comer. Vai fazer reunião com a galera, quer comer. Então tudo a gente faz alguma coisa relacionado à comida, né? Então, eu sei que no começo é difícil, mas hoje com a tecnologia a gente tem muito mais opções, né? A gente tem mais informações também. E tem lugares hoje, pessoas, empresários que se preocupam em ter minha mãe, em ter essa preocupação com o público como a gente, que tem essa restrição no caso, tá? E a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte, você que tem sensibilidade ao glúten, tá? Não é a pessoa que tem doença celíaca. A pessoa que tem sensibilidade ao glúten, eu não vou gravar outro vídeo. A pessoa que tem sensibilidade ao glúten. Se você tem sensibilidade ao glúten como eu não uso como regra isso, tá? De vez em quando, tá? Porque a gente sai para confraternizações, para encontrar os amigos, familiares. Então, quando eu não sei exatamente se aquilo que eu tô comendo pode ter alguma coisa com glúten ou talvez uma contaminação cruzada, porque acontece, gente, muito. Às vezes você vai no restaurante, não tá falando nada no cardápio, né? Mas
Você chega até a perguntar pro chefe de cozinha e a pessoa, não, essa preparação aqui não tem nada com trigo, por exemplo, né? E aí você come e você não passa bem. Então, o que acontece? Às vezes, realmente, na preparação daqueles alimentos não tinha nada com trigo, mas talvez o tempero que foi usado tinha, né? Então, as pessoas não se atentam muito nisso, porque as pessoas não têm o conhecimento disso, do que é doença celíaca, do que é sensibilidade ao glúten não celíaco, entre outras coisas, tá? Então, o que eu faço? Eu carrego comigo uma enzima. Hoje você consegue achar para vender. Às vezes existem sites específicos, você pode achar também em farmácias, enzimas. Essa enzima não quer dizer assim que você pode comer farinha de trigo. Então eu tomo enzima, igual no caso do leite, né, que tem a enzima lactase, que ajuda no caso se você consumir alguma coisa que tem o leite, a lactose. Não, é diferente. Essa enzima ela só vai ajudar você a não ter tanto desconforto se caso você consumir alguma coisa com glúten, tá? Vai ajudar a melhorar, tipo assim, os sintomas não ser tão fortes. Então aquela cólica, às vezes pode ser que você não tenha cólica, mas tem uma alteração nas fezes, né? Não tenha distensão abdominal. Então é isso, tá? É diferente da enzima da lactose, tá? Da lactase, para quem consome alimentos que tem na sua composição leite, né? Ou derivados do leite, que daí tem o açúcar do leite, que é a lactose, tá bom? Mas essa enzima do glúten é só para ajudar você a não ter esse desconforto caso você consuma alguma coisa que, por engano, ali tenha trigo, mesmo que seja pouco. Porque, gente, tem isso também, tem essa questão. Come só um pedacinho, come. Às vezes, dependendo da contaminação, ou a quantidade que você consumir, já é o suficiente já para te causar desconforto, tá? Então, não tem essa, é só um pedacinho, não sei o que, não sei o que lá, tá? Então, quem tem isso, doença celíaca, sensibilidade ao glúten, sabe do que eu tô falando. Não tem esse, só um pedacinho, tá bom? E é isso, gente, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.